Foi. Bora lá, então, última reunião do trimestre, revisando os pontos desse trimestre, dos pontos que a gente estava analisando. Começando pelos Reels curtos. Tá, você tinha falado sobre tirar um dia para fazer tudo, né, e fazer tipo uma produção em lote. Você conseguiu fazer isso? Como que foi? Sim, eu acho que foi Mas, melhor. tá, então funcionou. Tá. É, os 2 carrosséis diretos do mês, que a gente tinha falado sobre você fazer. Como que foi isso? Eu vi que você soltou. Cadê? Eu acabei focando mais em Reels do que carrossel. Eu postei um que já tá pronto Sim, e eu anotei mais algumas ideias, mas acabei não conseguindo fazer a arte ainda. entendi. Tá. Dentre esses que você. Por que que você decidiu focar mais nos Reels? Foi por ser mais fácil a produção? Foi por quê, especificamente? Eu acho que como eu gravei vários no mesmo dia também, eu já tinha pronto, Já tinha. aí na correria acabou sendo mais rápido do que parar pra fazer o carrossel. Tá. Aí eu só editei e postei, porque daí eu também postei Reels mais curtos, né, de 1 minuto, então a Uhum. edição também foi mais rápida. Tá, entendi. Então foi mais pela questão da facilidade de produção mesmo. Sim. Tá. É, o vídeo de apresentação no YouTube, eu achei bacana que você fez. E aí eu queria já conectar essa parte do vídeo com a reativação de alguns leads que estavam meio mornos, que tinham chegado para você. Você conseguiu falar com esses leads? Como que foi essa parte? Eu falei, e aí eu aproveitei para mandar o vídeo, né, eu usei o vídeo como gancho para falar, tipo: "Olha, você tinha ficado de me dar um retorno", eu aproveitei e gravei um vídeo para explicar um pouco melhor do meu trabalho, então se você quiser ver aqui, eu acho que vai ficar mais claro, aí qualquer dúvida você me fala. Então eu acho que o vídeo acabou me dando uma desculpa Para para falar. falar, e muitos os que ainda estavam pensando, né, de falar: "Ó, esse vídeo pode ter a resposta que você tá procurando, que você ficou de pensar". E aí uma pessoa só reagiu com um coraçãozinho e sumiu, e a outra pessoa me respondeu, aí falando: "Ah, Laís, assisti o vídeo, gostei muito, muito obrigada". E aí ela falou que: "Ah, eu não tinha te respondido ainda, porque o que eu não vou conseguir fechar agora é pela questão financeira mesmo". Porque ela tinha perguntado pelo WhatsApp, eu falei quanto que eu cobrava, e aí ela falou que ela já tinha uma psicóloga que atendia ela antes pelo plano, e que ela estava pensando em trocar, e que ela gostou muito do meu trabalho, da minha abordagem, mas que por enquanto, como essa outra psicóloga faz uma condição diferente lá para ela por causa do plano, é o que ela ia seguir por enquanto. Aí eu Uhum. falei que tudo bem, que eu ficava à disposição, e enfim. Tá, Então um não respondeu e o outro, não fechou por causa de preço, mas me tá, retornaram de certa forma, né. tá. Pelo menos falaram algo, né? Bom, o É, coração dela. Você teoricamente assistiram ao vídeo, então não sei. pelo menos, e eu vi que o vídeo teve algumas visualizações, então, claro que tem as pessoas no Instagram, mas talvez eles tenham realmente visto, então. Uhum. Tá. Com relação ao vídeo, o que que eu quero sugerir? Aí agora vai ser um pouco desafiador, talvez, porque o seu vídeo ele tá ótimo, mas eu iria te pedir para fazer uma versão dele mais enxuta, de até 3 minutos, e trazer para o seu feed do Instagram. Então, você vai assistir ele, pegar os pontos mais importantes do que você fala. Sugestão: você pode pegar o link do seu vídeo do YouTube, falar com a Gemini, a IA do Google, e pedir para ela resumir, transcrever todo o seu vídeo. Pedir para ela fazer isso para você. Legal. Aí você fala: preciso transformar esse meu vídeo de apresentação em um vídeo para o Instagram que performe bem.
Aí tira os pontos mais importantes que eu falo aqui. Aí você manda o link, ela vai ler para você e já vai te trazer esses pontos, que aí você, na hora de editar e cortar, e pede para ela trazer a minutagem também, que ela faz isso. Aí na hora de cortar vai facilitar para você. E aí, dentre os 3 destacados que você tem no perfil, tem o Agenda Aberta, tem Você Não Tem Medo de Errar, e tem o Sua Dor Quer Te Dizer Algo. Aqui, deixar esse vídeo, então assim, ele tá em formato horizontal. Quando você cortar, ele vai permanecer em formato horizontal. Então, você vai deixar um fundo nele, pode colocar um fundo clássico, assim, pode ser uma das cores da sua paleta. E aí, aqui, sabe aquele textinho que fica em cima ali do Reels? Em cima da tela? Você vai colocar o mesmo título do que tá no vídeo. Me conhece, conhece meu trabalho. Deixa ele fixado no seu feed. E aí, faça uma capa para ele bem clara, com me conheça, conhece meu trabalho. Para, tipo assim, a pessoa entrou no seu perfil, ela consegue ver que é isso. Porque eu acredito que vai ficar mais direto. Eu tenho percebido, tá? A percepção de comportamento do público. Como todo mundo está escrevendo coisa muito rebuscada facilmente agora, com a IA, todo mundo pode fazer um super texto a qualquer momento, as pessoas estão buscando conteúdo mais simples, mais direto, de novo. Então, assim, as pessoas voltam e meio mudam o que elas querem. Então, tudo que é mais direto, tipo assim, oi, essa sou eu. Ou, veja meu vídeo de apresentação, sabe? O mais direto melhor, porque é tão doido, né, que antigamente tudo era storytelling, e storytelling é ótimo ainda assim. Só que, como o ChatGPT faz storytelling o tempo todo, e todo mundo já até sabe como ele escreve, tá um pouco batido. Então, a minha orientação, já pulando um pouco na parte do conteúdo, é isso, quando você trouxer o vídeo, trazer uma capa específica com um título assim, e também trazer as coisas um pouquinho mais diretas. Agora, quando você for fazer carrossel ou alguma construção de narrativa. Mas sobre isso, era esse ponto que eu queria trazer. Follow-up, ok, você já fez? Tá. Teve um outro ponto também que a gente falou na reunião passada, que foi sobre o diagnóstico, sobre o TDAH, sobre a superdotação, de você trazer isso para o público. Me corrija se eu não estiver vendo, mas eu acho que esse você não fez, né? Não, ainda não fiz. Tá. Foi questão de agenda ou foi alguma coisa que você não sentiu de fazer? Você quer compartilhar? Não, foi pelo mesmo motivo do que eu falei antes, que acabou que os vídeos que eu gravei eram mais rápidos de editar e eu coloquei, porque como esse eu queria fazer narrado, né, e são vários videozinhos que eu gravei, que eu tenho que juntar, e só vai demorar um pouco mais. Tá, Então foi só por causa disso, na verdade. É tá, só não, parar para fazer mesmo. tá. Só pra saber, tipo, se você segue confortável com o tema e tudo mais, tá? Sim. Nesse caso, então, a gente fica com esse próximo pro mês que vem, né? A gente colocar, então, a gente segue pro mês que vem. Eu acho que esse é interessante porque gera identificação, e a partir disso a gente vai colher os dados que a gente tinha falado, da possibilidade de você começar a nichar para neurodivergência, né? Hum. Aquilo de que eu acho que algo que vai favorecer muito o seu trabalho é sair um pouco do oceano de todos os psicólogos, que é muito grande, né? Que tem muita gente falando sobre tudo e a gente sabe como que tá. Então, nichar você, trazer algo que você seja muito especialista. Dentro disso, a gente pode escolher tanto um campo de trabalho com a neurodivergência ou uma temática, tá? Foi outra coisa que me veio. Eu sei que às vezes a gente sente uma impressão de tipo, ai, será que se eu parar de falar tal coisa vai limitar? E principalmente quando a gente está começando, dá esse receio. Mas eu acredito que no nicho, no campo hoje de psicologia que a gente está, é importante ter uma temática principal. Daí minha sugestão para você seria ou aguardar esse próximo mês você trazer a identificação de neurodivergência, sentir como que vai ser, se vai trazer algumas pessoas de fora, ou você já começar a pensar em algum tema específico que você gostaria de trabalhar. Se, claro, isso fizer sentido para você. Um exemplo, tá? Me veio aqui, a Brené Brown, do A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem um trabalho enorme, ela é várias coisas, mas o ponto principal que ela fala é vulnerabilidade. Então, seria aí, você poderia escolher uma dor, uma temática, ó, tem psicólogo que é especialista em transtorno alimentar, né? Só que aí tem psicólogo que é especialista em anorexia. Tem Uhum. psicólogo, então, assim, nichar do nicho, basicamente, sabe? Essa seria a minha sugestão. Primeiro, você pode começar com algo um pouquinho mais amplo, depois entender o que você pode puxar a partir disso.
Então, um exemplo, né? Vamos supor que você quer falar de neurodivergência, vai nichar, tá? Neurodivergência, mas o nicho do nicho, superdotação, ou TDAH, ou TDAH com superdotação, dupla excepcionalidade, entendeu? Aí a gente te coloca muito mais no lugar de autoridade do que se fosse só neurodivergência amplo, ou ainda só psicologia ampla, né? Então, eu acredito que possa ser interessante. Por conta da abordagem junguiana, eu pensei que poderia ser inconsciente, mas eu acho que as pessoas realmente não entendem. Acho que o público não vai entender. Então, não adianta, sabe? Então, eu pensei, bom, você vai saber melhor. Dentre esses últimos, bom, esse tempo que você está atendendo, tem algum tema que te vem quando eu falo disso? Alguma coisa te salta, assim, você fala, nossa, eu poderia ficar falando só disso, disso e disso? É, eu acho que até quando eu te mostrei lá o cartãozinho, né, eu coloquei, né, neurodivergência, relacionamentos e carreira. Eu acho que são 3 pontos que, até pensando nos pacientes que eu tenho hoje, acabam vindo mais para mim e eu também acabo tendo mais experiência. É, Uhum, que daí de temas eu acho que até os vídeos curtinhos eu tentei ir mais para esse lado de relacionamento também. E então são temas que eu já me sinto confortável para me especializar, digamos. Agora, reflexões, assim, de dia a dia que eu tenho, né, eh, aí eu acho que é muito mais a forma de fazer, né, acho que talvez seja mais o como do que o que, né, porque o que eu vejo em comum, que até a própria IA percebe e me fala, né, tipo: "Ah, o seu jeito de falar", ou o seu conteúdo sempre puxa para esse lado, é uma questão da profundidade, é uma questão das conexões, de enxergar o invisível, né, daquilo que a gente até colocou na bio, né, uhum, eu recebo muito esses feedbacks e até pacientes novos agora também, de novo, falando a mesma coisa, reforçando, do tipo: "Caramba", eu falei: "Ah, você já pensou por esse lado?" E a pessoa, tipo: "Não, nunca pensei nisso", e pra mim fica tão nítido que uhum, parece até bizarro, assim, do tipo, como a pessoa nunca relacionou esse ponto com esse ponto, pra mim é uhum, óbvio. Mas eu vejo que não é óbvio para as pessoas, então, se fosse para falar de diferencial, eu acho que esse é meu principal, mas aí não é um tema, né, é uma forma de fazer, então, aí uhum, que porque daí eu acabo falando eu acho que você falou: "Ah, eu poderia ficar falando disso o dia inteiro", eu acho que é muito mais a forma que eu enxergo os temas do que um tema em específico, né, até pensando, tipo, ideias que eu tenho, né, que eu vou anotando, são das mais diversas, assim, então, talvez essa seja a dificuldade, não sei se essa especialização pode ser uma forma de fazer ou tem que ser um tema, porque você está falando de nichar e falar de uma coisa só, né, ou falar de uma coisa mais específica. uhum. Eu iria para algum desses, seja neurodivergência ou, eh, relacionamentos, alguma coisa também de carreira, de burnout, que acaba chegando bastante. Então, não sei. Tá. Olhando para um cenário assim geral, relacionamento entre os três, tá? Eu tô pensando assim num lado mais estratégico de sim, vamos encher a agenda. Dentre os três, o relacionamento vai pegar mais. Até quando a gente pensa ali na pirâmide de Maslow, segundo nível, as pessoas têm muito essa dor, né? Relacionamento. Então, possivelmente o relacionamento venderia mais, tá? Pensando bem no sentido. E como você já teve alguns reels que performaram nesse sentido, eu testaria. É bom que a gente vai ter nessas reuniões mensais, é para a gente fazer tipo um laboratório. Testaria no próximo mês, nichar um pouco mais para relacionamento. Só que assim, relacionamento ainda é amplo. O que que a gente poderia puxar dentro de relacionamento? Né? Relacionamento ainda é amplo. O que que repete mais? Por exemplo, me veio aqui, tá? Nicho do nicho dentro do relacionamento. A síndrome da salvadora dentro do relacionamento, dentro de relacionamentos. Então, aí vai ser mais sintoma, sabe? Aí vem mais um sintoma. Mas eu acredito que valeria testar algo assim, e aí você pode até ver o que que geralmente as pessoas
trazem mais, né? Queixam mais. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui enquanto a gente fala. Eu tava olhando. Ó. E relacionamentos, nesse momento que você tá nesse momento de expandir, de ainda tem horários abertos, eu acredito que possa ser um bom tema para a gente crescer nesse, nesse tema. Uhum. É como, mas eu não concordo. Olhando aqui os conteúdos que performaram bem. Deixa eu olhar essa psicóloga aqui. Tá. Eu sempre faço benchmark assim, eu vou no Instagram, tento pegar os perfis que mais estão dando certo no tema, para a gente identificar. Eu achei que alguns perfis apareceu essa Natália Dadapo, psicóloga de relacionamento. Aqui você para de ser surtado, o que tá na bio dela? Relação saudável não é sorte, é técnica. CEO Clínica Psi do Amor. Então, até a clínica dela é relacionada com isso. Tá, deixa eu ver essa. Como se tornar um adulto emocionalmente saudável. Alana Anijar, conhece? Não. Eu tô vendo aqui que muitas colegas seguem ela. Vamos seguir. Essa é médica. Terapia do esquema, TCC, psicoterapia. Essa aqui já é mais generalista. Achei algo polêmico aqui. Que é a galera aqui que parece muito psicóloga, mas não é. Ou é psicóloga, tipo, que católica, cristã, tipo, os inícios dos psicólogas, sabe? Sim, Polêmico. bem complicado. Uhum. Tá. Achei mais. Ó, esse aqui, sim, ele tá posicionado dentro do nicho. Eu queria algo assim. Achei uma pessoa, Nathan Novaes, psicoterapeuta. Para pessoas que decidiram superar o término e construir relações mais saudáveis. Então, dentro do nicho de relacionamento, ele tá falando de superação de término. Então, é isso que a gente quer encontrar esse fio para puxar para você. Não precisa ser agora. Pode ser que essa resposta venha para você com o tempo, mas só tô deixando no ar porque é algo interessante de ser feito. Então, para você já ficar um pouco mais atenta ao que se repete de temática dentro dos seus atendimentos, do que você gosta. Eu acredito que é muito importante quando a gente traz isso, tem que ser algo que você gosta. Porque imagina, de falar para produzir 10 conteúdos, uma coisa que você não gosta, não adianta. Então, assim, Uhum. dentro do relacionamento, o que você gosta de falar? É de ciúme, é de traição, é de, entendeu? Encontrar esse fio para puxar ele. Mas por enquanto, a minha orientação é fazer esse ajuste, traz seu vídeo de apresentação e aí ajuste de bio. Primeira vez que a gente vai ajustar a bio depois que a gente fez aquela primeira. Aqui no ajuste de bio, eu gosto muito dessa que tá de enxergar o que sozinho não veriam. Aqui a gente pode ajustar para algo com relacionamento, tá? Minha orientação é ajustar essa bio aqui para trazer algo de relacionamentos. Meus pacientes dizem que comigo enxergam que sozinhos não veriam. Deixa eu ver aqui uma coisa. O que você acha de te ajudo a mudar a forma como você se enxerga e enxerga os seus relacionamentos? Algo assim nessa linha. Assim, tentando não mudar muito o que já tem, né? Sim, acho que fica bom. Te ajudo a Te ajudo a enxergar, deixa eu anotar para não perder. Nosso doc.
Te ajudo a enxergar. Não, as pessoas não querem enxergar padrões. A gente sempre tem que pensar com a cabeça de que a gente tem que pensar sempre na cabeça da dor e não do como. Basicamente assim, a pessoa quando ela vai para terapia, ela não quer a terapia, ela quer se sentir menos ansiosa, Uhum, né? Então assim, vamos tentar entender qual que é o ganho da pessoa quando ela aprende a enxergar nela, no relacionamento com ela e com o relacionamento com os outros, os padrões que antes ela não enxergava. Qual que é o ganho que essa paciente tem? Como que ela se sente? O mais específico possível. eu acho que é alívio, né, ela consegue ver uma esperança, porque normalmente as pessoas entram nessa que nem o perfil que você falou aí, relacionamento saudável não é sorte, eu fiquei pensando nessa frase. Eu acho que é muito isso, assim, as pessoas esquecem que o relacionamento é uma construção e que você tem poder de escolha para mudar algumas coisas também, não é só tipo: "Ah, porque eu tenho o dedo podre, então eu tô fadada. Ah, não, porque eu sempre fui traída, então um homem não presta". As pessoas generalizam e acham que não tem Uhum. esperança, sabe. Então eu Tá. acho que a pessoa constrói essa autonomia, assim, sei lá, esse empoderamento do tipo, eu vou construir o que eu quero, o que eu busco, né, de se sentir mais tranquila com isso. Uma paciente me falou semana passada que ela saiu de um relacionamento tóxico, e aí ela falou pra mim, falou: "Nossa, agora, depois de meses, eu consigo sentir a diferença, porque antes eu queria um relacionamento a qualquer custo". Uhum. E aí eu não percebi que, por querer isso a qualquer custo, não necessariamente eu teria um relacionamento saudável. E agora isso continua sendo uma prioridade na minha vida, porque ela tem, sei lá, 35 anos e ela quer muito ser mãe. Então ela tá Uhum. se pressionada por conta disso. Ela fala: "Eu fico preocupada e eu quero muito construir minha família, e isso é uma prioridade na minha vida, mas não mais a qualquer custo. Agora eu sei que eu consigo e que eu Uhum. vou construir um relacionamento que seja saudável, que também se for pra estar com alguém, pra ser pior do que estar sozinha, né, agora ela consegue se sentir bem sozinha o suficiente pra entender que a outra pessoa vai vir pra agregar, né, não pra resolver a vida dela toda". Então não sei Me veio como. assim, te ajuda, porque você falou de dedo podre, eu acho que essa expressão é interessante, sabe? Acho que todo mundo entende. Me veio algo assim, te ajuda a enxergar o que está por trás do seu dedo podre. Ou do dedo podre que você acredita que tem para relacionamentos. Uhum. Me veio isso. Nossa, eu tô gostando tanto disso aqui, da gente ter uma troca de humanos conversando, Hum, pensando, porque é tão sem a IA, sabe? Até me veio o impulso de ir no chat GPT perguntar, mas tem sentido, não sei se é porque, bom, eu escrevo conteúdo o dia inteiro, né? Mas eu tô sentindo tanta falta desse é, pensamento humano, sabe? sim. Ah, Tá, legal. te ajudo a enxergar o que enxergar. E mudar também, não adianta só enxergar. Te ajuda a enxergar. Apesar que mudar é a pessoa que vai mudar, né? Não adianta falar que você É, que vai mudar. Ela que vai, se ela quiser. Te ajuda a enxergar, melhor. Deixa eu enxergar, porque depois te ajuda a enxergar o que tá por trás desse dedo podre que você acredita ter nos seus relacionamentos. Nos relacionamentos, precisa ser nos seus. Nos relacionamentos. Aí, aqui no seu nome, psicóloga clínica, CRP, aí aqui, relacionamento em psicoterapia, tá. Eu acho que isso vai ficar muito bom. Depois eu vou ajustar, tá? Na sua bio. tá, Vou ajustar. Porque aí se não tiver caractere suficiente, eu mexo, tá? tá, Aí, a partir disso, já que a gente puxou esse filme, veio outra coisa. Ali nos seus destaques, que a gente tá mudando um pouco o seu posicionamento, ali nos seus destaques, começar a abrir caixinha de perguntas, porque tá. você fala muito bem, então assim,
Ao invés de agora dedicar, não vamos colocar carrossel esse mês, tá? Deixa esse carrossel quieto. Coloca sua energia em rios, do jeito que já tá, só que agora focado nessa temática, e abrir caixinha de pergunta pelo menos uma vez na semana. Ao invés de fazer o quadro que você estava fazendo reflexão da semana, troca por abertura de caixinha e coloca polêmica. Caixinha de pergunta funciona com polêmica. Aí você vai pegar as principais dores dentro de relacionamento, você vai pegar ciúme, traição, não sei mais o que, e aí trabalhar dentro dessas temáticas, e aí abrir a caixinha. As pessoas inicialmente provavelmente não vão mandar. Você vai se mandar e se responder. Pega assim, e aí você manda umas coisas bem polêmicas, porque vai chamar atenção. Tipo assim, meu namorado me trai a semana inteira. Ou ver o celular do meu namorado é errado. Manda umas coisas assim que parece que foi a pessoa. Que você, na sua cabeça, já até sabe o que seu paciente falaria. Daí você vai pensar que a cabeça dele manda para você mesmo. Daí você vai pegar isso, depois, pegar esses temas, separar e fazer um destaque para cada. Para que quando a pessoa entre no seu perfil, ela veja ciúme, traição, tarana, ela vai ver a dor dela escrita nos destaques, ela vai entrar para ver essas caixinhas. Legal. Tá? Isso pode ser interessante também de implementar. Bom, depois eu vou te mandar um documento com tudo dessas ideias que estão vindo. Mas é isso. Então a gente pode ajustar, nichar, vamos testar esse mês. Restante da estratégia que você está fazendo. Ao invés de fazer os carrosséis semanais e ir intercalando rios grandes com carrossel, pode tirar o carrossel por enquanto, foca nos reels, e aí continua com os reels curtos, e aí eu quero te sugerir um outro formato de reels para você encaixar, ele também não dá muito trabalho, talvez é um pouquinho mais que o reels curto, mas que é um reels que a gente está testando para uma cliente de psicologia também, está funcionando no perfil dela, eu queria ver se vai funcionar no seu, que é o reels de cultura pop. Você trazer um pedaço. Deixa eu pegar um link de um dela aqui, que aí você vai conseguir entender vendo. A gente fez alguns para ela e deu bastante certo. Vou pegar aqui, no caso dela tá, eu vou te mandar o link aqui no WhatsApp, porque se eu compartilhar aqui, acho que não vai me mostrar com áudio. Ó. Te mandei o link. Superdotação das princesas da Disney, que legal. As mãos demonstram uma curiosidade constante para aprender coisas novas. Que legal. Uhum. Esse aí foi um que ele entregou bem, ele deu 191 mil visualizações. O padrão de edição, você viu que é bem simples, fundo preto, cortezinho no meio. E aí a gente foi testando. Se você entrar no perfil dela, você vai ver um da Matilda, você vai ver um Criança Superdotada sem necessidade de ensinar os outros, o do Patinho Feio, um também que a gente deu bastante certo, que foi um pedaço ai, gente, o Cisne Negro. Você consegue ver. Daí a gente tá testando, e assim, esses que a gente faz assim performam muito bem, bem mais que os carrosséis. Por isso que agora eu tô começando a fazer esses ajustes de carrossel, eu não sei se a gente continua fazendo. Mas seria isso. Então você vai pegar trechos, tanto de cultura pop no geral, filme, série, etc., e também de assuntos que estiverem em alta, sabe? E aí você pode gravar em cima do assunto em alta. Uma coisa que ficou muito em alta essa semana para trás, agora já passou um pouco, foi os votos de casamento daquele influenciador. Deve ter aparecido para você aquele Gustavo Tubarão. Aquele caso lá, muitos psicólogos fizeram react e tudo mais. Aquilo lá, por exemplo, seria interessante. Só que aí sempre uma coisa importante, sempre que você for trazer tendência, assunto em alta, você sempre buscar trazer uma visão diferente do que está todo mundo trazendo. Precisa ser disruptivo, porque senão fica mais do mesmo. Então, assim, todo mundo tá falando, todo mundo sabe que aquilo tá errado, que pode indicar red flag, tudo bem. Mas o que ninguém falou ainda? Você sempre se fazer essa pergunta para você mesmo, a gente fazer um conteúdo tendência, tá? De assuntos em alta. Isso é bem importante. Mas, com relação a cortes, aí é bom aqui que dá para você se inspirar muito na vida. Igual quando você trouxe aquela música que você tinha de com a letra, não.
Mesma coisa, sabe? Ai, tô assistindo um filme, nossa, posso tirar um pedaço disso. Ou pede ajuda pra IA também, ai, me ajuda a pensar em referências de filmes famosos que podem se relacionar com esse tema de relacionamento. Aí, cultura não falta, né? É comédia romântica, nossa, sei lá, Síndrome da Cinderela. Entra um monte de coisa, um monte de coisa. Daí é deixar o seu lado mais comunicativo mesmo, esse lado mais investigativo comunicativo vir. São sugestões que eu queria trazer com relação aos reels curtos. Então, pode manter aqueles do gancho na tela, mas agregar esses de cultura pop, tá? Bem simples. Se você achar trecho no YouTube, você pode gravar a tela do seu celular, depois só recortar e colocar em cima da tela preta no CapCut. Ou, se for da Netflix, você pode gravar a tela do mesmo jeito, que é só trecho, então não costuma dar problema de direito autoral. Seria isso com relação ao conteúdo. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, tá? Tá. Eu tinha deixado aqui um tópico que era sobre o conteúdo em Yugiana e astrologia. A gente tinha falado de trazer algo sobre isso, né? Só que assim, eu acho que ainda vale trazer, sim, sobre, mas aí tentar pensar em conectar com relacionamentos, de alguma maneira. Uhum. Então, por exemplo, esse tempo para trás eu queria. Eu não sei se você viu esse vídeo que eu queria falar de dinheiro. E aí eu falei de casa 2 e falei de valor com você mesmo, como tá tudo conectado. Então, de certa maneira, eu linkei a astrologia com o meu trabalho, com mentalidade. Então, é algo assim, sabe? Que não fuja muito. Você fala de casa 7, ai, do casa 7 eu posto a 1, porque, claro que não nesse astrologuês, mas tentar entender que as pessoas entendam. Então, assim, ainda voto em você trazer. Acho que isso é um ponto muito importante de diferenciação seu. Além de você ter vindo desse campo corporativo, você ter esse é um diferencial, além disso, a astrologia, sabe? Então, eu acredito que vale explorar. Neurodivergência a gente vai observar. Ah, tá. Para além das pessoas que tinham chegado, que você fez a ativação, chegaram novos leads? Alguém mais chegou interessado? Como que tá esse movimento? Não, eu achei que cresceu o número de seguidores, mas de lead não recebi novos. Tá. Vamos fazer esses ajustes, então, de bio, de destaques. E aí, eu acredito que as caixinhas vai movimentar bastante esse pessoal que chegou e ainda não fez nada. Aí, você vai medindo o termômetro dessa audiência pelas interações, se estão curtindo. Se você vê gente diferente curtindo sua caixinha, essa pessoa está começando a se aproximar de você. Ela está perto de te chamar, entendeu? Então, vai aquecendo essa audiência, vai observando essas interações. Se tem gente que você não conhece ali interagindo com você. Tá? Acabei de ver aqui que a gente tinha deixado o tema carreira e maternidade, que é relacionado com. Ah, tá. Sob dores do público 30 a mais. Continua nessa linha, tá? Mesma ideia, continua. Lembra que a sua persona ela não muda. A gente muda tema, a gente muda tudo, mas aquela base que a gente construiu lá no início da sua marca, ela permanece. Então, continua focando dores 30 a mais, só que agora é dentro do relacionamento. Aí a gente ia falar de carreira, maternidade, essa coisa, né, de escolher. Aqui dá para pensar do que trazer. E aí, eu vou te orientar, orientação um pouco, eu oriento os perfis que estão no início. Dá uma polemizada, leve, sem te comprometer, mas dá uma polemizada, tá? Comece a pegar temas um pouquinho mais polêmicos, porque isso vai engajar. Um exemplo de polemizada que me veio com maternidade cuidado com o cara que fala o sonho dele é ser pai. Dá pra puxar algo daí? Né? Aí você aquela velha coisa que a gente já usa, parece que você vai polemizar, mas aí depois você não polemiza tanto, só para fazer um gancho polêmico. Cuidado com esse cara aí que fala que o sonho dele é ser pai. Tá, ele quer ser pai. E aí, outra coisa de psicologia que funciona muito. Conteúdo que as pessoas têm vontade de mandar pro outro. Então, por exemplo, esse aqui você pode até virar um livro, você pode fazer. Tá, ele te falou que o sonho dele é ser pai. Mas ele Aí você pode trazer coisas que a pessoa pode observar dentro do comportamento do parceiro, dentro da relação, que podem ajudar ela a tomar essa decisão. Tá, o sonho dele é ser pai, mas ele já pegou um bebê no colo? Como que ele reage quando X coisa acontece? Ele fica nervoso se ele tá em pouco horas de sono? Não sei, tem que ir, aí você vai saber melhor que eu. Mas puxar algo nessa linha. E aí, qual que é a intenção? Que essa pessoa que tá no relacionamento, que o parceiro já falou, espera ela encaminhe pro parceiro.
ou encaminhe para amiga, ou encaminhe para alguém. Porque aí, às vezes, o encaminhar vai até mais do que curtir, etc. Conteúdo de psicologia funciona muito nessa identificação. Então, pensar nisso também quando você for produzir, sempre pensar se o tema, pô, a pessoa vai querer mandar isso para alguém, é o ouro, assim. A pessoa quer mandar para alguém, porque a gente, é pensar assim até a nossa cabeça quando a gente tá rodando o feed. O que a gente manda para um parceiro, para uma amiga, etc. Essa cabeça para esses conteúdos. Tá? É isso lá sobre os seus conteúdos. Deixa eu pegar aqui, eu tinha printado. Sobre os seus conteúdos que você produziu este mês. Deixa eu pegar aqui. Sim, foi bem interessante. Teve um crescimento. Deixa eu pegar aqui. Tá. Teve um crescimento interessante e você teve muitas visitas ao seu perfil, tá? Você teve 4.669 visitas ao perfil nos últimos 30 dias. Com essa quantidade, a gente sempre espera pelo menos 10% de conversão. Com 4.000, era para ter convertido, assim, entrado 400 novos seguidores. Se não entrou, a gente vai ajustar isso que eu falei, a gente vai ajustar a sua bio, ajustar destaque para que a pessoa queira ficar lá. A pessoa tem que entrar no seu perfil e querer ficar ali, ela tem que te seguir. Então, vamos ver se com esse ajuste melhora esse número de conversão. Toques no link da bio teve 16, por isso que eu te perguntei se a pessoa, as pessoas estão marcando ou não, porque as pessoas tocaram no link da bio. Desses 16, nenhum falou. O que dá para melhorar no link da bio? Eu acho que o seu Linktree já está muito bom. O vídeo é recente, né? Então, Uhum. agora que você colocou o vídeo, então vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho para a gente falar aqui se tem algum problema ou não. Tá. Relação ao conteúdo. Tanana, seguidores. Olha que interessante. Tem um Reel seu que foi o que mais trouxe seguidores, ele trouxe 3 seguidores. Que ele é assim, depois de ouvir mais de 30 pessoas que decidiram fazer terapia, é isso que elas não têm coragem de contar por aí. Esse conteúdo, ele teve pouca curtida, às vezes é normal em Reels curto, e ele trouxe 3 seguidores, e ele teve um encaminhar. Então, a pessoa, ela pegou o conteúdo para ela pegou a mensagem para ela, não mandou para ninguém, ela seguiu. É bem aquele comportamento que a gente já tinha reparado, da sensação de você estar contando algo que a pessoa não sabia, que a pessoa gosta de ver. Uhum. Esse também foi bem interessante. Tá vendo quando você polemiza, que as pessoas gostam, quando você falou 8 mitos bizarros e burros sobre relacionamentos, aí polemizou, aí as pessoas engajam um pouco mais. Esse eu gostei muito, tá? Ponto de destaque. Esse talvez sua mente não esteja confusa, que você trouxe. Eu gostei muito. E eu vi também que ele perfumou bem no TikTok. Sim. Muito legal essa linha do óbvio precisa ser dito. Do óbvio precisa ser dito. Eu gostei muito dessa linha. Quando eu for trazer os Reels falar, você pode fazer isso agora para relacionamento. Dá pra puxar uns temas bem. Dá. E eu gosto que você tem muito esse dom lá de falar sobre polêmica, não é todo mundo que tem. Né? É um dom pra falar sobre, mas é que você tem firmeza na fala, sabe? E a firmeza Entendi. na fala pra falar sobre isso, tipo assim, você tá sustentando o que você tá falando. Você não fala, tipo, você tem oratória, isso é muito bom pra poder falar de coisa assim. Nunca passamos coisas relativamente saudável, pra um psicóloga. As pessoas adoram isso aqui. Tá, legal. Esse aqui ele trouxe menos seguidores, mas olha pra você ver. Nunca faça essas 11 coisas se quiser um relacionamento saudável por uma psicóloga. Teve 13 compartilhar. Por quê? A pessoa compartilhou com o parceiro. Tudo que cutuca, tudo que é uma indireta, a pessoa compartilhar. Verdade. Tá. Agora eu quero ver uma coisa aqui. Quero ver qual teve mais toque no link da Bim. Ai, era bom quando me falava, né? Instagram todo dia mudando essa métrica. Antes ele falava assim, qual conteúdo trouxe mais link da bio, agora ele não tá mostrando.
Discutir coisas importantes pelo WhatsApp, eu gosto desse. Tá, eu acho que o caminho tá ok aqui, não vejo nada assim de. Só dar uma pausa nos carrosséis por enquanto, fazer esse ajuste, criar esses destaques das dores, deixar o seu perfil um pouco mais convidativo para quem chega lá. Se 4.000 pessoas viram seu perfil e só, sei lá, 100, 200 seguiram, 100 no caso, 100 seguiram, bom, o que a gente pode ajustar para que mais pessoas sigam? Você tem que entrar no seu perfil, quero seguir, para a gente ir aumentando isso. Eu acredito que isso lá roda essas estratégias esse mês agora. Daí a gente fala no mês que vem. Eu vou te mandar agora, né, o resumo de tudo que a gente falou aqui, os to-dos e tudo mais para você aplicar. Posso ajustar o link da bio, não tem problema, eu tô com o seu perfil aberto, eu posso fazer isso agora, eu ajusto para você. Coloca essa frase que a gente falou. E aí, já vou te pedir para marcar as nossas próximas reuniões, que eu tô deixando, igual a gente já deixou agendado, marcar as Uhum. próximas para ficarem já agendadas também. Tá. Para você me contar como que foi a aplicação desse para relacionamentos. E traz uma polêmica, quero ver polêmicas, hein? Tô esperando as polêmicas. Vamos trazer umas coisas bem assim, cabeluda. Tem uns médicos que usam muito essa estratégia para viralizar. Tem um que ele viralizou muito, porque ele é engraçado também, que ele fala de saúde, ai, de germe, de não sei o quê, e ele fala umas coisas muito engraçadas, não sei se você já viu. Acho que não. Não, ele usa uns termos, ai, se ele aparecer para mim, eu te mando, mas tem, a maioria dos médicos que estão viralizando, eles trazem um pouco de polêmica, eu vejo que funciona. E assim, o que de pior pode acontecer? O CRP não vai brigar com você porque você polemizou um assunto, né? Faz parte. É, E outra coisa, por CRP falar alguma coisa, alguém tem que ir lá no CRP falar que você tá fazendo alguma coisa, que é bem, bem bem, difícil. A é pessoa bem não vai difícil, querer ter esse trabalho. imagina. CRP seria bom ele estar cuidando desse pessoal aí, dos cristãos e, enfim, não vou falar nada. É. Eu vou Concordo. meter comentário, mas ele podia estar olhando algumas outras coisas aí que tá precisando. Tem outras prioridades. Outras prioridades. Mas é isso, lá tem algo mais que você queira perguntar sobre esse mês que você queira trazer? Não, o que eu ia falar, eu acho que você já contemplou nesse negócio dos Reels curtinhos, porque esses que eu tava usando era aqueles lá que eu te falei, né, da Cat lá, Cat, não sei como fala, Uhum. e que eram 30, agora acabou. Então, eu tava seguindo esses ganchos prontos, né, então agora eu Uhum. vou, tinha, né, os que você me mandou também, eu posso pegar lá também, voltar mais para relacionamento, e fazer esses diferentes agora com filma na tela, né, que você falou. Sim, uhum, sim. Isso. Você pode até pegar, pode fazer um coletâneo no seu perfil, ver os que mais deram certo, mandar eles pra IA e pedir pra ela a partir disso, dos que deram certo, que ela vai fazer igual, só que ela vai mudar a temática. E aí Tá. fala pra IA, dá uma polemizada. Quero que engaje, fala isso para ela, porque o objetivo maior desses, né? Claro que quando a gente traz você num conteúdo de apresentação, a gente vai entrar numa conexão mais profunda com o público, mas cada conteúdo tem o seu objetivo e esse é para engajar, para soltar, para fazer com que o seu perfil circule. Então não tem problema ele ser mais raso ou algo assim. O importante é que as pessoas venham e aí a partir delas vindo, você vai criando conexão nos stories, vai, né? Vai interagindo. E pegar o seu vídeo de apresentação, cortezinho, colocar ali destacado, com a capa bem, bem visível, assim. Quem sou eu, meu trabalho. As pessoas entrarem e verem. E a ideia é que eu corte e coloque dele mesmo, né, não grave de novo. Dele mesmo. Uhum. Só que você vai pegar cortes, né? Talvez ele fique um pouco estranho, que não vai ficar. Mais importante é pegar os principais pontos e eles estarem ali. Tá. Você pode até colocar nele, você pode colocar assim, para ver o vídeo completo, acesse no link da bio, porque a pessoa vai entender que aquilo ali são cortes. Não vai achar estranho. Tipo quando a pessoa lança um podcast, um episódio de podcast no YouTube, aí você vê só a vinheta falando do podcast no Instagram, e aí é só um pedacinho do podcast, tipo isso. Tá, beleza. Anotei. Perfeito, combinado. Fechamos então, mas embora, estou muito orgulhosa de você fazendo as coisas acontecerem, colocando a mão na massa. Isso é muito importante. É, seguimos.
Aí você me manda no WhatsApp, então, e a gente Mando combina. sim, mando sim. Eu vou fazer o resumo para você e os to-dos e te mando. Combinado, obrigada. Obrigada a você. Beijo. Beijo, tchau, tchau.